Bem, para falar sobre esse assunto e outros, eu recebo aqui no estúdio o governador Eduardo Leite, que hoje completa 100 dias de governo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Prazer. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. 100 dias, já deu para sentir, assim, a realidade. Está muito distante daquilo que o senhor esperava, daquilo que era possível entre o que o senhor pretendia lá quando fez promessas e o que encontrou agora? Marcelo, é importante que a gente tenha noção no tempo, né, do que são 100 dias de governo. Claro. Serão 1.500 dias de governo, praticamente, 1.460 dias de governo. Menos de 10%. Então é menos de 10%, nós estamos falando como se fosse num jogo de futebol, para fazer a comparação que todo mundo entende, os 6 primeiros minutos do jogo, de uma jornada de 90 minutos. Então, evidentemente que é importante, a gente entra em campo, alinha a equipe, esse time vai reconhecendo o terreno e pegando os dados para organizar o refinamento das políticas públicas. Lançamos alguns projetos importantes, como foi o RS Parcerias, para fazer parceria com o setor privado para investimento em infraestrutura, o RS Seguro, para articular justamente o que tu aqui no teu programa aborda tanto, que é o tema da segurança, que é tão fundamental, que agora a gente via alguns dados importantes, desde a prevenção, ao tratamento com a polícia na rua, ao sistema prisional. Então, alguns primeiros programas já lançados e, claro, levando adiante um plano para a recuperação fiscal do Estado, que é a ação de privatização de algumas empresas e a negociação com o governo federal para o regime de recuperação fiscal. O que eu vi nesses 100 dias, claro, vem alguns problemas que nos surpreendem, por exemplo, como na área da saúde, que além dos 488 milhões de reais empenhados, liquidados e não pagos para hospitais, para municípios no governo anterior, mais de 600 milhões de reais que sequer empenhados tinham sido. Ou seja, só para a pessoa entender... bilhão, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. A gente está falando... 100 quase. O que é não ser empenhado? Significa que sequer no orçamento comprometeram recursos com os quais tinham se comprometido com municípios, com hospitais. Então isso dificulta a ação do Estado. Sim, no final das contas, o que nós lidamos agora nesse primeiro movimento do governo... Mas o dinheiro está vindo do Ministério da Saúde e está entrando num caixa único e não segue? Ou tentar o que ser está vindo? Um pouco mais claro, na verdade, é o seguinte, vou assim, sintetizar os números, né? Sim. O governo do Estado contratualiza com hospitais e com municípios repasses de cerca de 220 milhões de reais mensais. Só que no orçamento tem disponibilizado apenas 200. E financeiramente ele tem 180 por aí. Então esse gap, esse degrau, gera essa dificuldade. Essa diferença. Gerou. Por isso que é tão importante nós racionalizarmos, contratar com os municípios apenas aquilo que nós temos capacidade de pagar. O que nós fizemos no nosso governo? Nós estamos pagando a competência dos repasses mensais, pagamos já janeiro, pagando fevereiro, agora os municípios, o que eles não recebiam desde junho do ano passado. Veja, desde junho do ano passado, municípios não recebiam repasse na área da saúde. Hospitais no estado estavam desde meados de setembro sem receber repasses. Então nós viabilizamos recursos em financiamento para os hospitais. Estamos viabilizando agora mais 160 milhões de reais para os hospitais saírem do sufoco. Quando? Ainda dentro do mês de abril, nós estamos viabilizando um novo aporte de recursos para os hospitais e parcelamos o passivo que herdamos com os municípios em 36 parcelas, ajustando isso com os prefeitos. É só para frisar, sublinhar que tem ali na sua região, nossa região querida, na região sul do estado, municípios que estão com as Santas Casas precisando de dinheiro. Exato, né? Magé, Pelotas, Rio Grande. Exemplo que nos chega, um espectador manda de Pedro Osório. Pedro Osório, os funcionários não recebem desde novembro. São 4 meses de atraso os salários dos funcionários da Santa Casa de Pedro Osório. São 269 instituições que estão mais ou menos em situação um pouco mais grave ou menos grave, dependendo do tamanho, da dimensão, enfim. Porque esse paciente que não está conseguindo atendimento ali, né, vai para Pelotas. Claro, vai causar problema lá no centro barato, Rio Grande ou Pelotas. Né? Então imagina você me pergunta, a gente entra nesses 100 dias e como é que a gente encara a situação? Bom, é como se você entrasse nesta área da saúde e está pegando fogo. Você não consegue organizar as coisas, você tem que apagar o incêndio. Então o planejamento para a estruturação de novas políticas públicas, sem dúvida, fica comprometido. Porque, primeiro, nós temos que resolver um passivo herdado e estamos resolvendo. Como eu disse, viabilizamos já cerca de 100 milhões de reais em aporte de recursos para os hospitais, através de um financiamento que é captado pelos hospitais com o banco, mas o Estado garante e faz o pagamento das prestações com os juros. Então, isso viabilizou 100 milhões de reais. Vamos viabilizar outros 160 milhões ainda dentro do mês de abril e estamos ajustando o pagamento dos municípios também para tirar do sufoco, que não quer dizer que resolva todos os problemas, mas pelo menos distensiona essa pressão
financeira sobre hospitais e sobre os municípios para que a gente possa, daí em diante, planejar novas políticas públicas na área da saúde. Evidentemente que incêndios, nossa cobrança é menor também. Os problemas não foram causados pelo senhor nem pelo governo anterior, isso é histórico, né? São políticas erradas que vêm sendo mantidas há vários governos. Entre elas, essa questão dos presídios, voltando à questão da segurança pública, né? No último fim de semana, mais de 100 presos lotaram a delegacia de Porto Alegre, que é um problema herdado do governo anterior. Eu fiz uma pergunta um dia desse aqui, fiquei sem resposta na Polícia Civil. Aquele prédio, exemplo, né, hipotético aqui, aquele prédio do Palácio Garboso, né, o Palácio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul ali, não tem espaço para aumentar uma cela para botar essas pessoas lá dentro? Como é que é isso? Marcelo, não tem espaço? As pessoas entenderem também, delegacia de polícia não é lugar para ter apenado sim, lá, evidente, para ter detento lá dentro. Mas nem carro de polícia, nem viatura. Não, sem dúvida. Então, o que nós fizemos? Já fizemos em articulação com o Ministério Público, Poder Judiciário, viabilizamos novas vagas em presídios, estamos concluindo obras para o presídio de Sapucaia, presídio de Bento Gonçalves, novas unidades que vão viabilizar novas vagas no nosso sistema prisional e constituímos uma nova secretaria, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Na minha visão, foi isso que eu falei, inclusive no teu programa e durante a campanha eleitoral. O sistema que é bem-vinda, né? Para tentar aumentar o que aconteceu? O sistema penitenciário, maior, né? Ele disputava a tensão com a segurança ostensiva nas ruas. Qual é a pressão que as pessoas mais fazem sobre o Estado? É policiamento nas ruas. E tem que ter polícia nas ruas. Vão se incorporar novos 2.000 policiais militares agora no meio do ano. É claro que tem que ter policiamento. Só que o secretário era pressionado sobre isso, dava mais atenção na parte do policiamento e o sistema penitenciário foi sendo relegado a um segundo plano. Bom, chegamos a um nível de ter, por exemplo, no Presídio Central em Porto Alegre, 1.900 vagas e 4.500 detentos. É evidente que isso faz, como a reportagem mostrou, com que o Estado perca a condição de exercer a sua autoridade estatal para restringir a liberdade dos líderes de facções ou outros criminosos vinculados a facções criminosas dentro das unidades prisionais. Então, esta secretaria, colocamos e tivemos o aceite de um ex-procurador de justiça do Ministério Público, qualificado no setor, para fazer articulação com o Judiciário, o Ministério Público, também viabilizar os recursos, parcerias com o setor privado para a construção de presídios. Vamos apresentar também nas próximas semanas o plano que temos para ampliação de vagas nos presídios do Rio Grande do Sul e assim cumprir esta missão de segurança, que deve ter prevenção, tratamento e a reabilitação com um sistema prisional mais eficiente. Sobre essa questão aí da nova Secretaria de Administração Penitenciária, ela chega com um novo modelo ou não? Porque o que se vê ali, olhando as estatísticas da SUSEP, 8 em cada 10 presos, ou quase 8, 7, alguma coisa, entre 10 presos, tem no máximo o primeiro grau completo. São profissões assim, auxiliar de pedreiro, auxiliar disso, ajudante daquilo, pessoas sem formação técnica. Então não tem estudo, não tem trabalho, acaba vendendo droga, tem demanda, tem muita venda, se envolve com tráfico, a polícia, a brigada vai lá, prende, o cara é condenado, pronto, vai puxar a cadeia. É por isso que... Como é educação e trabalho para os presídios? Eu sei que não é uma obrigação do Estado, mas o governo federal, vamos reconhecer, né? Entregou essa obrigação para os estados e não deu dinheiro para eles, não tem orçamento federal. É por isso que a tua fala, ela reforça que do nosso programa do RS Seguro, que a gente chama um programa Como é que vai ser isso? Estruturante e transversal, porque tem que permear várias secretarias, na verdade. Você tem que trabalhar com prevenção, Sim. Ou seja, identificando... A gente já identificou os 18 municípios, né? Os 18 municípios que têm maior índice de criminalidade e dentro desses municípios estamos fazendo justamente o levantamento das áreas mais conflagradas para que lá tenhamos ação forte de educação, por exemplo. É lá que tem que ter escola de tempo integral. E não basta simplesmente ter escola de tempo integral, tem que ser uma escola de turno integral que seja atraente porque nós estamos disputando a atenção de jovens com os benefícios imediatos que o crime lhe proporciona e a educação que promove benefícios no médio e longo prazo. Então, você tem que tornar a educação mais interessante para conseguir reter esses jovens na escola, por exemplo. Então, ações preventivas. E no presídio, depois que já aconteceu o problema, né, e que você vai ter... Tem que tentar recuperar esse... Aí é buscar recuperar. Só como é que você recupera numa unidade prisional que tem mais que o dobro da capacidade preenchida? É evidente que isso é um problema. Então, aumentar o número de vagas é
para que primeiro possamos... passo. Exatamente. E além Depois disso... dá trabalho e estudo, que é outra novela. Então, nós temos diretriz da mão de obra do prisional para colocar o preso em atividades que ajudem a qualificá-lo para serem aproveitados no mercado de trabalho. E também outros métodos, como a APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que são um formato que, por exemplo, Minas Gerais tem bastante sucesso, onde especialmente aqueles presos que têm mais capacidade de reinserção e que hoje se veem constrangidos a estarem vinculados a grupos criminosos que dominam os pavilhões onde estão inseridos, você conseguir colocar numa unidade que tenha essa possibilidade de reinserção desses apenados. Para fechar o assunto segurança, a saída da Força Nacional impactou? Pode ter dado assim uma licença, entre aspas, para a criminalidade nessas áreas mais pobres, como Alvorada, por exemplo, que é crítica, uma grande mancha é o que criminal dizem da os região. dados que nós temos, né? Nós tivemos aí uma redução no primeiro trimestre, ainda havia numa parte desse período a presença da Força Nacional saiu no finalzinho agora de mas março. Nós temos já era um grupo mais reduzido, a Força Nacional tinha entrado com um grupo maior, já eram menos efetivo que não se tem tinha. impacto direto. Não, porque e ainda especialmente agora nós estamos incorporando 2.000 novos policiais no estado na metade deste ano. A expectativa entre julho e agosto ali eles poderem ser colocados nas ruas e com equipamentos que a própria bancada gaúcha nos ajudou a viabilizar, a estrutura de viaturas, 112 viaturas para a Polícia Civil foram entregues essa semana. Em maio nós vamos entregar mais de 300 viaturas com apoio da bancada federal. Vamos ter apoio da iniciativa privada, viabilizamos a lei de incentivo à segurança para colocar mais cerca de 100 milhões de reais em tecnologia, armamento, coletes, viaturas e dar condições para que esse efetivo possa ter presença na rua. Por isso que eu até respeito a opinião do Killen, que estava falando ali como especialista, mas eu insisto, o Estado não, da nossa parte do governo do Estado, não verá derramamento de sangue. Nós vamos enfrentar com força a criminalidade e garantir a presença do Estado para que esses índices de redução de criminalidade sejam consistentes. Governador, e essa reforma da Previdência? Para o Estado, o que o Estado pode fazer para tentar? Vai ser uma adesão automática ou não? Os governadores são a favor ou são contra? Eu defendo que seja no Congresso Nacional decidido com força para os estados. Os estados. Claro, algumas situações poderão ser nos estados ainda aprimoradas e se avançar. Agora, a situação aqui parece mais caótica que em outros estados, talvez Rio de Janeiro. Nossa situação é a mais muito grave. Funcionário público. Nós somos o estado que tem a maior proporção de servidores aposentados para servidores em atividade. Isso é importante para quem nos acompanha entender. Marcelo, nós temos um déficit do sistema previdenciário de 12 bilhões. É déficit, ou seja, além do que o funcionário contribuiu, 14% do seu salário, além do que o patrão, o Estado, contribui, 28% do salário, faltam 12 bilhões. Além desses 14, desses 28, faltam 12. Quem é que paga os 12 bilhões? Todos nós. Todos os gaúchos, através das receitas de impostos como o ICMS, que ao invés de voltarem em efetivo nas ruas, em viaturas, em escolas, em equipamentos hospitalares, então as diversas formas que a população nos cobra em estradas, ao invés de irem para os investimentos, vão para sustentar um sistema previdenciário deficitário. 12 bilhões significa metade da receita líquida de ICMS. O Estado fica com 24 bilhões daquele imposto que todo mundo paga no combustível, na energia, na telefonia. A gente cobra, né? As pessoas todas reclamam com razão que os impostos são altos, mas boa parte desse imposto, ao invés de voltar para a população, vai para sustentar um sistema previdenciário deficitário. É por isso que precisa ter uma reforma da Previdência, porque com isso a gente consegue viabilizar investimentos, estanca esse problema e aí dá segurança para investidores de que o Brasil e os estados não vão quebrar, como já estão quebrando. Anima-se investimentos. O Brasil é um país com um enorme potencial de crescimento econômico, com um mercado interno importante, ou seja, temos 200 milhões de pessoas na América Latina, evidentemente que nós somos um foco para investidores, mas as pessoas observam, esse país vai quebrar, vai conseguir se sustentar, se tiver um sistema previdenciário como o que nós temos, não se sustenta, então o dinheiro deixa de vir e deixa de se gerar emprego e renda. Bom, para corrigir isso, só a longuíssimo prazo, cortando as regras aqui, apertando o torniquete aqui. Se a gente pelo menos gerar o estancamento do aumento, aqui são 12 bilhões e aumenta 1 bilhão por ano. Nossa, muita então, coisa. Quer dizer, cada vez menos dinheiro na estrada, cada vez menos dinheiro na educação, na segurança para sustentar o déficit da Previdência.
Ainda no quesito de orçamento, finanças, as privatizações, saem ou não saem? Como é que está a situação lá na Assembleia Legislativa? Nós encaminhamos a PEC para retirada da exigência de plebiscito. Por quê? Porque nós entendemos que já está legitimado nas urnas, na eleição. Eu falei neste programa, em tantos outros. Até o nosso adversário, que foi ao segundo turno, o governador Sartori, defendia também, ou seja, mais de 70% da população no primeiro turno já chancelou o projetos que defendiam a privatização. Então, encaminhamos a retirada da exigência do plebiscito, temos confiança de que a Assembleia aprovará, ainda no final deste mês, no início do mês que vem, esta proposta de emenda constitucional, para que a gente possa, então, buscar a autorização, efetivamente, e levar as empresas à privatização. A privatização vai permitir ao Estado ganhos de recursos para aderirmos ao regime de recuperação fiscal, conseguirmos consolidar a posição de não pagamento da dívida com o governo federal e assim acessar financiamentos que vão ajudar a reestruturar as contas do Estado. E além disso, vão tornar mais eficientes esses serviços. Só para teres uma ideia, a Companhia de Energia Elétrica do Estado é uma estatal, recolhe de ti, de todos os gaúchos, o imposto está lá na conta de luz. Pega a conta de luz, vai ver o ICMS que é cobrado, você paga. Mas a companhia, sem estar equilibrada, não consegue repassar esse dinheiro ao Estado. Mais de R$1 bilhão em dívida da CE com o Estado, em função de ela não ter saúde financeira para repassar o imposto. Então pagamos todos de novo um grande problema e também com precarização dos serviços. Por isso é importante levar a privatização para que o privado faça a sua parte e o Estado vai continuar trabalhando, regulando, fiscalizando, orientando, mas não precisa operar diretamente no que ele não é vocacionado. Só para fechar, se manter a coisa como está e as pessoas decidirem escolher num plebiscito, esse plebiscito só faria lá na eleição, não necessariamente, a qualquer momento, poderia porque é ser um convocado gasto antes, mas é um gasto. Mas não é conveniente, né? É um gasto que se faz sem a certeza de que vai ter o resultado que é favorável. Eu entendo que a Assembleia aprovará, porque tem a mesma consciência que eu tenho. Nós fomos eleitos, governador e deputados, para assumirmos as nossas responsabilidades e fazermos o que precisa ser feito para o Rio Grande entrar nos eixos. Não adianta, depois de eleito, nós devolvermos essa responsabilidade para a população. Agora a responsabilidade é nossa. Nós temos que dar os encaminhamentos. Eu confio que a Assembleia vai aprovar o fim da exigência do plebiscito. Tranquilo. Todas as sextas nós temos aqui a canja musical. Quando o senhor quiser só tocar um pandeiro pandeirinho, aqui. A gente tem uma Vou treinar. Não precisa não. Aqui o pessoal também... Maravilha. Então, como sabe, numa dessa aparecemos aqui numa sexta, então. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Sucesso ao senhor.